brasileiro é um povo alegre, um povo animado, mas tem uma coisa que a gente ainda tem bastante espaço para melhorar, que é fazer valer os nossos direitos. É por isso que a gente gosta muito de falar aqui sobre direito do consumidor. Você conhece os seus direitos como consumidor? Durante todo o programa de hoje, a gente vai mostrar para você algumas situações e atitudes que você pode e deve tomar como consumidor e que talvez você nem saiba disso. Vamos ver a primeira. Ai, finalmente vamos pra praia, né, bem? Finalmente nada, né? Tudo água, areia, a mesma coisa, todo ano é igual. Ai, homem, mas você tá chato, hein? Não é chato, bem. Porque é o seguinte, as contas não param de chegar em casa. A gente fica lá se divertindo, mas a conta é responsabilidade é responsabilidade. Isso é verdade, que a gente vai ficar 3 meses na praia sem internet e aí pagando internet que não vai usar. Mas tem outro jeito? Não tem. Não tem outro jeito. O jeito é ligar pra Gorete. Deixa que ela recebe o boleto. Eu vou deixar a Gorete pra cuidar dos gatos e pagar as contas. Isso. Fala com ela, vai falando. A estrada é longa ainda, viu? O problema é que eu não consigo enxergar nesse telefone novo. Mas aí é outra questão, né, bem? Isso aí a gente tem que trocar o seu óculos. Ai, meu Deus do céu. Ai. Você anda muito rápido pra ser velho, viu? É que eu tô jogando futebol toda sexta-feira. Doutor Henke, não tem jeito mesmo? As contas da casa precisam continuar chegando quando as pessoas viajam? Não precisa continuar, né, essa cobrança em relação ao consumidor. É claro, o que recomenda-se é que o consumidor faça a comunicação e peça a suspensão dessa prestação de serviço durante aquele período, né, que ele permanecerá ausente da sua residência. Ou seja, tem o lapso temporal até 120 dias para que permaneça aquela prestação de serviço suspensa e, claro, o consumidor permanece aí sem realizar qualquer pagamento, afinal de contas, não está utilizando. Que é uma coisa que pouca gente faz, né, doutor Henke? Vamos para prática, assim, Verdade. ó. Se eu for viajar 15 dias apenas, tenho direito a fazer isso? É uma coisa que eu preciso solicitar, pedir, consultar? Ou é um direito que eu apenas informo que vou utilizar? Quanto tempo antes? Sim, na verdade é um direito do consumidor. Precisa apenas ter o lapso temporal aí pelo menos 24 horas para que aquele prestador de serviço, de fato, venha suspender essa prestação. Só 24 horas antes de suspender? Ou só Não, é o prazo para que eles tenham para a suspensão. Você tá. fez a solicitação, tem 24 horas para que, de fato, suspenda a prestação desse serviço. E o prazo mínimo que é garantido, né, aí, na verdade, é uma resolução da Anatel, é que tenha o prazo, pelo menos, mínimo de suspensão em 30 dias. E no prazo de 1 ano. Ou seja, uma vez por ano, você tem aí, de forma gratuita, o benefício dessa suspensão da prestação de serviço. Respeitando o mínimo, né, legal, previsto pela agência, prazo de 30 dias. Aí depois disso você faz o requerimento para que seja restabelecido essa prestação de serviço também. Dentro do prazo de 24 horas, o prestador de serviço deverá restabelecer o serviço. Não é uma consulta, não é uma possibilidade, é um direito que você tem, pode e deve usar. Só ligar e vale para qualquer serviço, doutor? Qualquer serviço de telefonia, internet ou telefonia móvel. Estão perguntando em relação à prestação de energia elétrica ou de água. Aí tem que verificar, de fato, entrar em contato com o fornecedor e ver qual que é o lapso temporal e se, de fato, há esse serviço, né, de forma gratuita. Por hora, de forma gratuita. Lapso temporal, o senhor está chamando de o prazo que eles precisam para suspender e para religar. Isso, peço desculpas. É exatamente isso. Tá. É durante esse período. Qual que é o tempo, né, dentro desse período que Mas aí, no caso desses feito? serviços, assim, né, mais essenciais, digamos assim, água, energia, também existe o mesmo direito que vale para telefonia? E é por isso que eu estou comentando. Depende aí daquele prestador de serviço. É bom entrar em contato e falar assim, olha, eu consigo suspender pelo lapso temporal, pelo tempo, me refiro, pelo tempo Esses de advogados 30 dias, com seu juridiquês, o lapso temporal, o prazo, doutor. O prazo, perfeito. O prazo seria dentro desse limite, né? Mas aí tem que entrar em contato, de fato, com o fornecedor. Muito bem. Então, você não é refém, viu? Você tem direito. Vai viajar, suspende. Vamos ver uma outra situação agora que a gente também deixa passar direitos que são nossos. Vamos ver. Tá difícil, tá dormindo de novo. Valdir, você acorda aqui, deixa eu pegar o controle. Pelo amor de Deus, minha pressão ataca, Mas você já quebrou 2 controles, agora eu tenho uma surpresa pra você. Olha, chegou, Norberto. Chegou, peguei com o Jurandir agora lá embaixo, olha só. Ah, Norberto, essa coisa de comprar coisa pela internet não dá certo, não. Por quê? Não era isso que eu queria. Não era isso? Não era não, Norberto. Então vamos trocar, então. Mas você sabe trocar essas coisas agora, depois que compra pela internet? Bom,
Não sei, então vamos dar pro Gustavinho. Ah, não vou dar pro Gustavinho, não. Anda muito mal educado. Eu vou dormir de volta. É melhor trocar. Mas não dá pra trocar? Então responde pra gente. O que a gente faz agora nessa situação? Ô, Norberto, você tá falando sozinho? Eu tô falando com o rapaz ali. Ai, meu Deus, esqueci de te dar o remédio de novo. Por isso que tá falando sozinho de volta. Você não é sozinho, não vai responder a pergunta. Doutor Henk, Norberto quer falar com o senhor, doutor Henk. Não comprou na loja, comprou pra internet. Chegou a caixa, não gostei. O que eu faço? A atuação do Norberto está excelente, né? Muito bem. O consumidor adquirir, né, a comprar esse produto pela internet, por telefone, visita a domicílio ou ainda por correspondência, ele tem o direito, ao receber esse produto, analisar e ver se de fato corresponde com a expectativa dele ou não. Ou seja, se aquele produto é realmente o que ele queria ou não. E ele certificando ali, analisando, poxa, não é isso que eu quero. Afinal de contas, eu sequer tive ali a possibilidade de analisar, né, manusear o produto, ver se é isso mesmo que corresponde com a minha necessidade. Se de fato receber esse produto e verificar que não corresponde, aí sim o consumidor ele pode simplesmente, dentro do prazo de 7 dias após o recebimento desse produto, ou ainda da assinatura daquele serviço, qualquer coisa que venha trazer essa prestação, ele tem aí o prazo de 7 dias para requerer a devolução e restituição dessa quantia que foi paga. Recebe o dinheiro de volta. Mas faz o quê? Pega a caixa, faz o quê? Manda pelo correio para o endereço do remetente? Exatamente isso. Devolve pelo correio, é importante essa parte, porque não é o consumidor que tem que pagar para devolução, ou seja, a taxa ali do correio não é o consumidor que paga. O consumidor pode abrir a caixa, manusear o produto, vai devolver, devolva no correio e aí a responsabilidade para o pagamento dessa taxa é justamente daquele fornecedor e não do consumidor. Eu entro em contato com o fornecedor, informo isso, seja por e-mail ou pelo próprio site. Dentro do prazo de 7 dias. Dentro do prazo de 7 dias. Sim. E, de novo, não é uma conversa, uma consulta, uma dúvida. É um direito. É o direito do consumidor. Tem uma dúvida aqui relacionada à compra de internet. A Priscila, que mora em Tietê, interior de São Paulo, ela disse que comprou um produto importado pela internet, pagou uma taxa para entrega e esse produto está mais de um mês parado em Brasília. Então ela está acompanhando o trajeto, o produto está lá, não vai para casa dela, a empresa não dá satisfação e aí ela pergunta o que eu faço para resolver esse problema e o produto chegar na minha casa. Perfeito. Aí tem que tomar muito cuidado quando trata-se desse fornecimento, né, vindo pelo estrangeiro, né, vindo aí de forma importada. Porque, de fato, tem que passar por uma análise da alfândega, né? Eles fazem uma análise para ver se não há nenhuma outra sonegação, algo assim em relação ao produto e fica lá pendente. O que eu recomendo? Que ela entre em contato com aquele fornecedor daquele produto e, eventualmente, caso ela de fato não receba ou simplesmente não confie naquela prestação, constatando que não vai receber o produto, ela pode cancelar independente de justificativa. Simplesmente fala assim, olha, está demorando muito, eu não quero mais. Ou simplesmente eu não quero mais. Tem essa possibilidade. Cancela e recebe dinheiro de volta. E recebe ali o dinheiro de volta. E qualquer dificuldade, PROCON, né, doutor? Eu recomendo sempre entrar em contato primeiro com o PROCON. Porque o PROCON ele serve aí de intermediador, né, dessa relação do consumidor e o fornecedor e tentando aí equilibrar essa relação entre os dois. Porque o consumidor é sempre a parte mais fraca, né? É a parte mais vulnerável de qualquer relação de consumo. Então é um pouquinho mais complicado. Doutora, então é pro PROCON que a Classiana Lamonato tem que ir. Ela é de Farroupilha, Rio Grande do Sul, e aí ela pergunta o seguinte, ela comprou uma máquina fotográfica pela internet, a máquina chegou, com 3 dias de uso deu defeito. Ela tentou reclamar na empresa, a empresa falou que para ver a máquina e ver de fato se tem algum defeito, ela teria que pagar o envio da máquina até a empresa. E aí a empresa se nega a pagar esse custo. Perfeito. Em relação a essa parte envolvendo o vício daquele produto, de fato, o consumidor ele deve levar o produto até o fabricante que vai prestar essa assistência. Não há possibilidade, por hora, do fornecedor arcar com esse custo. Porque já pensou? Recebemos o produto. Isso, é diferente da compra da internet puramente. Porque, olha só, você comprou, você recebeu o produto, surgiu algum vício, isso faz parte, né, do nosso cotidiano. É importante também aqui salientar esses direitos também que são pró-fornecedor, em favor do fornecedor. Eu fico, então, numa forma meio engessada para entregar esse produto. Se eu recebo o produto, certifiquei que ele tem um vício, eu, como consumidor, tenho que levar até a assistência técnica para que sane esse vício. Tem um prazo aí, via de regra, né, prazo de 30 dias para sanar esse vício do produto.